Fala galerinha, beleza? Professor André na área, tudo beleza? Então é o seguinte, vamos falar aí mais um pouquinho aí da proclamação da República, tá? Que aconteceu aí no dia 15 de novembro de 1989. E por que que ela foi importante, professor André? Porque República, gente, né? É um sistema político que a gente escolhe os nossos representantes. Tanto que hoje nós temos, por exemplo, o presidente da República. Mas o Brasil, antes de ser uma república, era um império, ou seja, tinha um imperador, e este cargo passava de pai para filho, né? Era um cargo hereditário, e ele não era escolhido, né? Pelas pessoas, por uma eleição. Na verdade, ele nasceu de uma família, vamos dizer assim, escolhida por Deus, abençoada. Pois bem, no dia 15 de novembro aí de 1889, diversos fatores, né, levaram os militares liderados por Deodoro da Fonseca a dar um golpe. E este golpe acabou tirando o imperador do Brasil, Dom Pedro II, do poder, certo? Então, o que, que a gente pode entender, né? Para a gente ficar mais fácil entender, né? Alguns pontos importantes. O Brasil era um império, tinha um imperador na época, Dom Pedro II. Ele governou, gente, por 49 anos. Olha que loucura. O imperador ele vai perdendo apoio político, né? Então ele estava no poder, mas ele foi perdendo apoio político. E ele perdeu um apoio muito importante, que eram os fazendeiros. Professor, mas por que, que ele perdeu o apoio dos fazendeiros? Porque um ano antes da proclamação da República, ele estava de licença e a sua filha, Princesa Isabel, que era uma princesa regente, né, que tipo uma substituição ali, momentânea, provisória, foi lá e libertou os escravos, né? Acabou com a escravidão no Brasil. Porém, não pagaram os fazendeiros a título de indenização. Libertaram os escravos e muitos fazendeiros tiveram prejuízos. Então esses fazendeiros não gostaram muito aí e deixaram de apoiar o imperador, que já estava sem apoio da igreja, que já tinha perdido o apoio do exército, enfim. Dom Pedro já estava ficando aí sem apoio político. Aí o que acontece? Militares, né, e a oligarquia, né? O que é oligarquia? A elite. Elas começaram ali a se juntar, formaram um partido republicano. Os militares falavam que o governo não valorizava eles, e era verdade e tal. E aí então, no dia 15 de novembro, Deodoro, que estava doente, foi lá e liderou um golpe que não era contra o imperador, era contra o ministério do imperador, mas os fatos levaram o fim do Império Brasileiro e a queda do imperador. Estava proclamada a República. E o povo, professor? Bom, gente, o povo assistiu sem saber de nada. O povo assistiu tudo aquilo achando que era um desfile militar. Ele olhava essa imagem aqui do ladinho aqui e falava: que é isso? Ah, não sei. É um desfile militar? Que é isso?" Então o povo, coitado, né? Não participou de nada. Quem participou? A elite, né? Os mais ricos e os militares. Deodoro era o militar. Bom, aí o Brasil mudou de regime, né? Era um império, passou a ser uma república. Então o Brasil teve que ter uma nova organização, escolher um presidente. Deodoro foi o novo presidente, né? Nós tivemos que fazer uma nova bandeira, a gente já fez uma atividade sobre isso, né? O Brasil teve que fazer uma nova constituição, ou seja, um novo conjunto de leis. Já falamos um pouquinho nas atividades anteriores. O nome do Brasil, olha que loucura, imitando o nosso irmão lá da América do Norte, Estados Unidos da América. Só que uma coisa interessante, o povo continuava controlado. Coitado do povo. Aliás, nessa época, 70% da população morava na zona rural, então realmente não tinha muito conhecimento do que era política, enfim, o povo era bem controlado. Ou seja, gente, a república veio e o poder fica nas mãos de uma minoria. E esses poderosos, né, eles tinham um acordo para ficar no poder, que a gente chama de República Velha ou Primeira República, né, que são os primeiros aí 40 anos do período depois que acabou o Império,
até 1930. Então, que acordinho era esse? Era assim, olha só. O presidente, gente, ele não se intrometia com os governadores, né? Então, os governadores governavam meio tranquilão, né? Ou seja, as oligarquias. Estas oligarquias escolhiam o governador e escolhiam os deputados, senadores, os cargos bambambam. Então, assim, o presidente ajuda os governadores, que ajuda os prefeitos, e os prefeitos ajudam os coronéis. Grave este nome, coronel. Ô, professor, mas quem era esse coronel? Coronel, gente, era aquele fazendeiro de uma determinada região, de uma determinada vila, de uma determinada área de uma cidade, que ele tinha o poder, ele controlava as pessoas. Ele, meio na força ou na troca de favores, fazia com que as pessoas votassem quem ele quisesse. Então ele fazia o prefeito, ele ajudava a eleger governador e, obviamente, que ajudava a eleger o presidente. Então existia, gente, como a gente pode ver no esqueminha do lado aqui, uma ajuda imensa entre os políticos. Um ajudando o outro, um conseguindo o voto, e o coronel era uma peça importante, porque era ele que fazia que 70% da população rural, né, fosse controlada através do voto de cabresto, que é o voto controlado, né, aquele cabresto, aquele negócio que você coloca no cavalo e controla, tal, era o voto do eleitor, né, controlado. Professor, mas por que que o eleitor aceitava isso? Gente, porque o coronel protegia esse eleitor, né? E o coronel, além de proteger esse cara também podia ter alguns favores. Então, aquela famosa troca, sabe? De favores. E alguém deve estar pensando: professor, mas não é tão diferente quanto hoje, né? Pois é, né, gente? Infelizmente, essa estrutura não mudava muito. Mas a figura do coronel era muito importante, porque era ele que conseguia o voto para o prefeito, para o governador e para o presidente. E eles tinham acordos e sempre estavam os mesmos no poder, certo? Aqui um outro gráfico, né, só para a gente entender um pouquinho, a gente começa aí o presidente, né? Então o presidente favorece o governador, que favorece o coronel. O coronel controla o curral eleitoral, ou seja, os eleitores. Aí os eleitores escolhem quem? Os governadores e elege os deputados e senadores que apoiam o presidente. Então era um ciclo vicioso de uma política que também era chamado de café com leite, porque as elites mais ricas eram de Minas Gerais e de São Paulo, maiores produtores de café e de leite, certo? Então existia essa política tal que fazia com que os eleitores, gente, fossem controlados muito, controlados pelos coronéis, ok? Bom, as atividades de hoje, então, estão relacionadas a este assunto, como está escrito aí do lado, né? Uma charge representando o voto do cabresto, o político levando o eleitor para votar, né? Então vocês vão ler aí direitinho, é facinho a charge, dá para ficar bem entendido, né? Que é aquele voto controlado, certo? Temos também aqui um texto, certo? A república e o coronelismo vem de coronel, né? Oligarquia vem de elite, certo? Então a gente vai ler o texto, observar a charge e aí a gente vai responder as questões. Para quem está no impresso, essas atividades, né, são da página 232 e 233, item A, B e C, é a atividade número 3, ok? Então vocês vão ler o texto, não é difícil, é bem facinho e qualquer dúvida me chame pelo WhatsApp. Aquele abraço, até mais!